fértil, disposto a receber essa semente para frutificar. Isso aqui é para minha vida, o que eu vou compartilhar com você, mas também é para a tua vida, mas também é para as nossas vidas, para o conjunto, para nós estarmos juntos. E nós estamos na última palavra de uma série que nós intitulamos de Novo Tempo. E a primeira palavra nós compartilhamos sobre um novo tempo para jejuar, ler e orar. Você praticou os desafios semanais? Vai se esforçando, gente. Se não conseguiu a semana inteira, mas conseguiu um dia, melhor do que nada que se fazia antes, né, Ricardo? Às vezes, né? Aí fez 2 dias, aí daqui a pouco a pessoa já está lá no 13, aí vai crescendo. Conforme vai crescendo a intimidade com Deus, é assim que nós fazemos, continuamos caminhando. Foi um tempo de jejuar, ler e orar de uma forma diferente, mas também nós tivemos um novo tempo para adorar e se santificar. Adorar a Deus, colocar uma musiquinha lá, exaltar o nome de Deus, como nós fizemos o louvor aqui. Adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle, agradecendo a Ele. E santificar é você procurar fazer as coisas certas, conforme a palavra de Deus. Aquilo que você fazia de errado, você está tentando fazer certo, você está se santificando. Então foi um desafio de se santificar. Depois nós tivemos o desafio da família, onde nós fizemos o culto familiar ao invés de fazer o hub. Deixamos para o sacerdote do lar conduzir a palavra. E eu recebi alguns feedbacks bem legais. Ai, pastor, fiquei meio perdido, mas a gente fez do nosso jeito. Teve gente que colocou música na televisão, no celular, fizeram um louvorzinho, leram uma passagem bíblica. Esta semana eu vou estar dando um direcionamento para facilitar. Mas esse é o objetivo. Você veio aqui, você ouve a palavra. E agora, como eu vou conduzir o meu lar? Não vem tudo escrito. Não vem tudo um manualzinho. A gente busca se expor à palavra. E nós tivemos um tempo para a família, além de, para os casados, um tempo para o casal. Eu já naquela segunda-feira já levei minha esposa a tomar um cafezinho, estar ali junto com ela, conversando. Isso é muito importante. Cuida primeiro da tua casa. Não esqueça disso. Na quarta palavra da semana passada, nós falamos sobre o servir. Para mim, as coisas parecem que têm acontecido na segunda-feira. Logo depois do domingo, eu tenho que ficar muito atento. E já tinha acontecido a oportunidade de servir. Uma irmã veio aqui e falou: pastor, senti de pedir uma ajuda para um irmão, o seu Fernando, que estava com o carro estragado, ele precisa para fazer o trabalho de Uber dele, para levar as coisinhas dele, tal. Falei: pode deixar, irmã, nós vamos falar com algumas pessoas, vamos orar, e vamos ver o que acontece, né? E aí eu indiquei para ele ir numa oficina e daí ele foi, porque ele recebeu um orçamento muito alto. Depois disso, pode tirar aquele tempo lá, ó, que não é meu. Pode zerar lá. Zera lá e começa de novo, claro, não é meu tempo não. E na segunda-feira mesmo, esse irmão foi fazer esse orçamento no lugar que eu falei. O primeiro orçamento dele deu R$1.500. O lugar que ele foi, que eu falei, deu R$300. Um lugar que eu sempre arrumo meu carro de confiança. Até estranhei, né? o valor, falei: meu Deus, alguma coisa não viram? Será? É muita diferença. Mas ele foi lá. E daí eu estava naquela rua voltando e me lembrei: poxa, seu Fernando me manda uma mensagem, ele está aqui do meu lado. Eu vou lá na oficina, sento com ele, converso com ele. E aí chamo o dono da oficina, converso: esse é o seu Fernando, vai na nossa igreja, tal. Falei para ele, né, da situação ali do seu Fernando, tal. Eles foram super atenciosos, como sempre, foram comigo. E aí atenderam ele, tá, beleza, eu achei que o milagre do serviço já era esse. Depois eu saio e o seu Fernando testemunha. E quando eu saí, chegou um outro senhorzinho, irmão de outro lugar, sentou, conversou com ele. E até mesmo o valor que tinha dado lá, bem mais baixo. Esse irmãozinho conversando com ele falou assim: eu vou ofertar esse valor na tua vida. Foi um milagre atrás do outro milagre ali, né? Para servir a vida do seu Fernando. E aí, em resumo, né? Na segunda-feira de tarde ele já estava trabalhando com o carro. Aí eu falei: meu Deus, como a gente tem que ficar atento nas oportunidades que Deus nos dá para servir em todo lugar que nós estamos. Servir na tua casa, tua família, sabe? Aquele muro que está precisando ser pintado. Eu estou chegando lá, meus muros já ganharam a primeira mão lá, agora falta alguns detalhes, a maior parte a gente já fez.
mas é um zelo de cuidar dos seus, cuidar dos outros, em amor, o servir. E essa semana, eu senti já há muitos meses atrás, um tempo de marchar. Eu gostaria que você olhasse para a tua casa, para a tua família, primeiro, e clamasse ao Senhor que Ele abra os seus olhos, aonde aquele guerreiro, aquela guerreira estão adormecidos, aonde é hora de ir para a batalha, mas eles estão lá jogados, cansados, sobrecarregados. Neste mês, nós tivemos muitos desafios. Eu não sei vocês, mas eu não sou mais a mesma pessoa. Algo dentro de mim foi mais transformado. Algo dentro de mim me aproximou mais ainda do Senhor. E eu espero que você nessa noite possa ouvir esta palavra e ter uma atitude com relação a ela. Nós vivemos tantos desafios nesse mês, que agora na hora de marchar, quando a gente fala de marchar na Bíblia, a gente lembra de quem? Vamos ver se alguém lembra. Chuta um nome aí. Josué. A gente lembra de Josué. Então eu trouxe um videozinho aqui para te mostrar um pouquinho uma das histórias mais conhecidas de Josué, que é as muralhas de Jericó. Então nós vamos ler juntos o que está na Bíblia, mas antes eu queria que o próprio Josué pudesse falar para você. Pode apagar essas luzes aqui. Na frente dessa muralha enorme de Jericó e vai ser difícil passar, hein, galera? Mas Deus falou pra gente rodear a cidade uma vez por 6 dias e no 7º dia a gente rodear 7 vezes. Então vamos lá. Já estamos dando a primeira volta aqui, galera. Todo mundo caladinho, bonitinho, só seguindo as ordens de Deus. Mas as trombetas seguem tocando firme e vamos que vamos. 3º dia já, galera, e o cansaço tá batendo forte, hein? Mas é confiar no que Deus falou e continuar seguindo. Nossa, tô pingando de suor aqui, gente. Os espiões me atualizaram sobre Jericó, galera. Falaram que o pessoal tá cheio de medo, sendo que ainda nem chegamos lá, hein? E vamos continuar só nas trombetas, sem dar um pio por enquanto. 6º dia, galera. Já foi 6 dias marchando sem parar, hein? Amanhã nós vai soltar a voz tudo junto. E esse muro vai vir abaixo, galera. O poder de Deus vai se manifestar. Confesso que tô até com um friozinho na barriga. Mas vamos que vamos. É hoje, galera. 7º dia e vamos marchar 7 vezes. Hoje a nossa obediência e energia vai ser testada até o limite. Mas nós vamos tomar essa cidade, galera. E a marcha continua, gente. Estamos dando a 2ª volta, o corpo já está bem cansado, mas o coração está firme. A gente não vai desistir não, é só o começo do dia da nossa vitória. Penúltima volta, galera. Falta só mais uma volta e vamos todo mundo gritar ao mesmo tempo e esse muro vai vir abaixo. Deus vai nos dar essa vitória. Última volta dada, galera. Agora o sinal vai ser tocado e vamos gritar todo mundo junto para essa muralha vir abaixo. Deus vai fazer a obra dele. Agora, toquem o sinal. Povo de Israel, gritem! Galera, a cidade caiu. Eu sou um dos espias que o Josué mandou para ver como estava a cidade e agora vamos cumprir a promessa que fizemos para Raabe. Ela escondeu eu e o outro espia quando a gente veio espionar Jericó. Então prometemos poupar ela e a família dela, mas tenho que achar a casa dela, que vai estar com um fio vermelho na janela. O Senhor entregou pra gente esta cidade, galera, e seu juízo foi justo. E os espias estão procurando a Raabe e sua família para trazer eles aqui e cumprir nossa promessa. Os espias acharam a casa da Raabe e tá ela aqui, gente. A família dela tá aqui também e agora é vida nova, galera. Deixa aí nos comentários o que você achou, deixa seu like e até a próxima, pessoal. Eu achei que a Raabe ia estar com uma carinha mais de felicidade, vocês não acharam? Ela tá meio apavorada assim, né? Meio assustada, né? Mas, claro, né, gente, isso aqui é algo feito com a inteligência artificial para vocês verem o nível, né? O pessoal já deve ter visto isso, o nível que está as coisas, mas pelo menos faz a gente pular um pouquinho lá para os tempos de Josué. Por que não seria assim? Eu não imagino Josué bem assim, dessa maneira, falando, né? Mas um homem como nós, né? Um ser humano, uma pessoa, estava ali vivendo uma palavra. Mas eu quero convidar você agora a olhar para a palavra de Deus para ver exatamente o que a Bíblia fala sobre isso. Abrindo lá no livro de Josué, você pode abrir comigo? Nós vamos projetar para você também. Lá no capítulo 5. Sempre que você vê um vídeo ou aquelas telenovelas, séries sobre Josué, né? Você sempre procura ver o que a Bíblia fala, né, gente? É sempre bom estar com a Bíblia do lado para você acompanhar. Em Josué, lá no capítulo 5, versículo 13,
começa a falar sobre a queda de Jericó e continua no capítulo 6. Ele não é muito longo, eu queria ler com vocês esses detalhes, porque diz assim, ó: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. No capítulo 6, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Preste atenção ao que diz o versículo 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas, e os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor entregou a vocês a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, homens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá,
com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram para ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. No caso, lá no tempo deles, né? Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, e ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Eu fiz questão de fazer esta leitura deste momento espetacular e assombroso das muralhas caindo, para te levar um pouquinho a meditar nisso que nós vimos neste vídeo, nesta leitura. Quais você acha que eram as conversas dos israelitas entre um dia e outro de acampamento? Já pensou? Será que tinha alguém lá falando, poxa, essa cidade é grande, hein? Foi uma pernada nesse dia, hein? Ele disse, quantos dias mesmo? O outro falou, 7. Aí o outro, 7 dias? Será que teve esse tipo de conversa? Não sei, mas era um acampamento. O que você faz no acampamento? Faz a fogueirinha, faz a comida, conversa, canta algumas músicas, e assim vai, seguindo para o outro dia. O que se passava na cabeça do povo quando eles tinham que marchar ao redor das muralhas em silêncio? Já pensou? Dar uma bela de uma volta em silêncio? O que se passava, será? Dia após dia. O que se passava na cabeça deles? Será que eles tinham dúvidas, incertezas? Será que eles tinham medo? Será que se passava pela cabeça deles o cansaço? Talvez eles começaram a ter vontade de murmurar? Será que eles já começaram a ter indisposições? Será que alguns achavam que era perca de tempo ficar rodeando muralhas? Porque as muralhas eram tão altas, tão intransponíveis, tão majestosas e grandiosas para proteger a cidade. Como isso podia acontecer? Será que eles pensavam assim, esse líder louco aí que disse que ouviu Deus, mandou a gente dar 7 voltas ao redor disso tudo, e essas pedras simplesmente vão cair? Será que é isso? Aquilo que os olhos deles não estavam enxergando, talvez eles olhavam para o líder Josué e falavam, ele deve estar louco, não é possível. O fato é que nós devemos marchar mediante uma palavra de ordem vinda do Senhor dos Exércitos. E meus queridos, quando esta palavra vem, não há dúvidas. Marche. Quando esta palavra vem do Senhor, marche. Eu quero te convidar a dar uma olhadinha o que a palavra de Deus diz em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 14 ao 16. Nós vamos projetar aqui para você, Êxodo 14, do 14 ao 16. A Bíblia diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aqui Deus está com um líder louco que trouxe pessoas do Egito, e eles já tinham visto 10 pragas e um monte de outras coisas, e chegam diante do mar e eles continuam achando que esse líder é louco. E Deus ainda fala para ele: ei, o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Deus vem e fala com eles: acalmem-se, só marchem. Moisés, coloca o cajado diante do mar, o mar vai se abrir e vocês vão continuar marchando em direção à terra seca, à terra prometida do Senhor. Deus estava com Moisés, mas logo à frente o cajado é passado para outro líder meio louco.
Vamos ver lá Josué, no capítulo 6, o versículo 7. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. O Senhor olha para um povo que Ele quer que progrida, que vá para frente. E Ele diz para eles avançarem. Ele diz para eles marcharem. E eu creio que o que Deus quer falar para mim e para você é que nós continuemos avançando nas nossas vidas, em todas as áreas. Marchando mesmo como soldados, como guerreiros que lutam, que se dispõem a levantar de manhã, como dizem, para matar um leão de cada dia. É um espírito do guerreiro que tem que estar dentro da gente, porque não se trata da nossa força, se trata da força dele em nós, se trata daquilo que ele colocou em nós. E assim nós vemos também Paulo lá na frente, em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 13 e 14. E Paulo também diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ou seja, tem coisas que você vai ter que deixar para trás. Tem coisas na vida que você vai ter que se esquecer, para que você possa avançar, para que você possa marchar para um novo tempo. Ele continua dizendo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. É uma atitude, é uma decisão. Eu quero avançar para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Há alvos na nossa vida, há metas, há coisas que o Senhor colocou dentro de nós para fazermos. Há um propósito, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Toda a palavra do Senhor dos exércitos nos leva a avançar, nos leva a marchar, como o Léo estava compartilhando aqui o testemunho, para quem conhece a vida dele. O tanto que tem se esforçado e trabalhado não é do nada, mas a primeira coisa que vem à frente do povo era a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, e ao redor dela tinha os soldados, tinha os sacerdotes, os que estavam tocando ou cantando, e os soldados também estavam presentes. Muitas pessoas vão ser chamadas, mas poucas serão escolhidas, não porque Deus não as ama, mas porque elas não se apresentam prontas para o serviço, prontas para a batalha. Imagina você chamar um guerreiro, uma guerreira para a batalha, e ele ainda não está com a arma, ou não está com a armadura, e tu vai falar: cara, tu não pode ir lá para o campo de batalha, um tirinho aí sem o chapéuzinho, já era. Eu creio que o Senhor está nos chamando para isso. Qual é a palavra de ordem do Senhor Jesus hoje para a tua vida? Para o que Ele está te chamando para marchar? Jesus está te chamando hoje para marchar, para você entregar a sua vida para Ele. Jesus está te chamando hoje para marchar, para derrubar as muralhas que estão diante dos teus olhos. Que muralhas estão diante da tua vida? Sabe, às vezes um vício se torna uma muralha e nós não conseguimos vencer porque são muralhas. E você fica odiando essas muralhas, elas não caem nunca. Mas quando você fizer isso, no nome do Senhor, elas vão cair na tua vida. Elas vão cair diante dos teus olhos. Talvez a mentira é uma muralha que se levanta na tua frente. Talvez a pornografia é uma muralha que se levanta e faz um muro que você não enxerga adiante. Talvez a descrença, talvez a falta de fé, talvez a murmuração. São muralhas que vão se levantando diante dos teus olhos, e parece que elas não saem nunca. Por quê? Porque está na hora de você olhar para o Senhor dos Exércitos e entregar a tua vida para Ele, dizer: eu faço parte do exército do Senhor. Deus está te chamando para você marchar pelo teu casamento. Marche, faça o melhor para restaurar, para transformar, para os solteiros encontrarem um cônjuge. Ore,
Coloque diante de Deus, faça uma lista de características dessa pessoa. Coloque diante de Deus para no tempo certo ela aparecer. Deus está te chamando para marchar pela restauração dos seus relacionamentos familiares. Talvez você está brigado com algum familiar, ou até dentro da tua casa. E Deus está te chamando para você marchar e dizer, não, eu vou lutar contra essas muralhas, elas vão cair em nome de Jesus. Talvez Deus está te chamando para marchar nas tuas finanças, nos teus negócios, para novos projetos, para novos sonhos. Você que deseja algo a mais, avançar na tua vida financeira, olhe para o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala mais de dinheiro do que qualquer outra coisa. Nós estamos fazendo um curso Crown aqui na igreja sobre finanças, e eles nos mostram tudo que a palavra fala, gente. É tanta coisa, porque Deus Ele quer nos abençoar, e porque também a área das finanças é uma área onde se levantam muitas muralhas, onde as pessoas levantam deuses, por causa das finanças e do dinheiro. E nós vamos sim falar mais sobre ele, um outro dia mais. Mas Deus também quer te abençoar. Ore para o Senhor. Eu orava por algumas coisas da minha vida, e eu vi que Deus me deu alguns talentos, e a Bíblia fala sobre talentos. E aí nessa semana do curso, eu coloquei na lista nossa lá de oração, do nosso grupo, eu quero orar para que eu possa ser um multiplicador de talentos. Se Deus me deu uns talentos, eu não quero ser aquele cara da Bíblia, o servo, que ele pega e devolve o talento para o Senhor. O que você me deu, eu estou te dando. Você me deu um, eu estou te devolvendo um. Ele diz que o servo bom foi o que multiplicou. Eu falei, poxa. Outro dia a gente comentou sobre, vocês não têm porque não pedem, porque não oram, e oram errado ainda. Eu falei, então vamos orar pela coisa certa. Senhor, eu quero ser multiplicador dos talentos que o Senhor me deu. Seja na área financeira, seja em qualquer outra coisa que Deus me deu. Quero multiplicar. Ore também, marche, avance também nessa área. Deus está te chamando talvez para marchar aqui na igreja, no ministério, no servir na igreja, servir através dela. Talvez Deus está chamando você para marchar pela sua liderança, pelas pessoas que estão à frente, para você caminhar com elas, para você ajudá-las, para você auxiliar. Talvez Deus está te chamando para marchar pelas vidas que estão perdidas, marchar para convidar pessoas a se achegarem a Cristo. Quantas pessoas você conhece que podem dizer que estão no fundo do poço? Quantas pessoas na tua vida você olha para você e fala, eu acho que eu estou mal, mas aquele está pior. E se você está melhor que ele, você pode estender uma mão e dizer, meu amigo, nós estamos quase com água no pescoço, você está mais fundo, mas sobe aqui nesse degrauzinho que eu estou e vamos caminhando junto. A gente ainda está com a água no pescoço, mas vamos caminhando junto, e aos poucos a gente sai dessa água no pescoço. Aquilo que Deus te deu talvez é muito para aquele que está do teu lado, que precisa de ajuda. Estamos diante de um novo tempo para marchar, e o que eu e você vamos fazer com essa ordem? É muito lindo e glorioso ver o momento das muralhas caindo diante dos olhos de Josué e do seu povo. Mas aonde que tudo isso começa, gente? Onde que esse novo tempo chega nas nossas vidas, em que as muralhas caem? Novos tempos pedem novas atitudes. Lembram que lá no meio do povo, durante a marcha, Josué pediu para eles não falarem nada, eles marcharem em silêncio, meditando em tudo aquilo que eles estavam falando. Muitas vezes eu e você, durante a marcha, temos que silenciar nossa boca e dizer, Deus, eu não quero abrir minha boca para reclamar, eu não quero abrir minha boca para murmurar, porque daqui a pouco vem a bênção, e aí? Eu vou lembrar lá atrás, no primeiro dia eu já comecei a reclamar. Josué disse silêncio, então vamos marchar em silêncio. Há momentos da nossa marcha que é em silêncio, e há momentos que a gente tem que gritar. Solte o grito da garganta e dê um glória a Deus. Vai chegar esse momento onde as muralhas vão cair. Onde começaram a ruir as muralhas que caíram diante dos olhos de Josué? Aí eu quero te levar para Josué no capítulo 1. Abra comigo aí.
Acompanhem comigo o que a Bíblia diz, que é lá no começo da caminhada de Josué, onde eu te digo que os muros começaram a cair. O versículo 1, Josué, capítulo 1, versículo 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Olha só, o que eu destaquei desse versículo? Josué era auxiliar de Moisés. Quem era Moisés? O louco do Egito, que estava conduzindo mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto. O que a Bíblia nos ensina com isso? Seja auxiliar de alguma coisa. Seja auxiliar. Tem alguém que está acima de você, que sabe mais que você. Seja auxiliar de alguma coisa. Se dedique, ajude, faça parte, pois um dia você poderá suceder um grande líder, uma grande pessoa, um grande chamado, uma grande missão, um grande propósito. Mas primeiro, seja um auxiliar. Você está auxiliando, sendo um bom auxiliar no lugar onde Deus tem te colocado? Quem veio antes de você, que auxiliou para que essa palavra chegasse até nós? Primeiro veio Jesus, depois ele passa para os seus discípulos que estavam ali auxiliando ele no ministério. E aí Jesus simplesmente passa o bastão para os discípulos, sem muito manual, sem muita explicação. Ele disse: vão, façam discípulos, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina eles a guardar. E essa palavra chega em mim e você nessa noite. E nesse lugar, o que você vai auxiliar? Aonde você vai auxiliar? Às vezes você quer ser o pedreiro, mas antes do pedreiro vem o servente do pedreiro. E assim começa a servi-lo, até que você se torne o pedreiro. E se você é o pedreiro e às vezes começa a olhar o engenheiro, você começa a andar com o engenheiro e conversar com o engenheiro e auxiliar o engenheiro. E assim você pode avançar e marchar nessa direção e se tornar um engenheiro e assim por diante. Em todas as áreas das nossas vidas, auxilie. Sabe, se eu te falar de coisas para fazer aqui nessa igreja, tem tantas coisas. Mas como Jesus disse, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Se você quer servir o Senhor através dessa igreja, tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus. Mas nós vimos aí adiante o versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar os israelitas. O que eu destaco aqui no começo da caminhada de Josué é que ele diz: preparem-se para entrar na terra prometida. Ele prometeu uma terra muito legal para eles, mas ele diz: preparem-se. Isso quer dizer que eu e você temos que nos preparar para marchar. Nós temos que saber para onde nós estamos indo nas nossas vidas. Como igreja, nós temos um propósito de levar a boa semente da palavra para as pessoas, para que elas possam ser libertas assim como nós fomos por esta verdade. A verdade de Deus. Para que elas conheçam Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz, para que um dia eles possam ter comunhão e ceiar com Ele lá nos céus. Nós temos a missão de levar as pessoas a esta palavra, para que elas sejam apaixonadas por Ele, que elas sejam santas, que elas sejam vencedoras. E nós caminhamos para conduzir as pessoas até Ele através dessa palavra. E nós temos nos preparado dessa maneira. Mas na tua casa tem coisas que você quer marchar e avançar. E o Senhor te diz hoje: prepare-se. O que você está fazendo para se preparar, para melhorar a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu trabalho e os teus sonhos? Faça planos, prepare-se. O versículo 3 e 4 diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puseram os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Aqui eu vejo um Deus fiel, um Deus de promessas. Ele pede para Josué fazer algo, mas ele mostra para ele: está vendo tudo aquilo lá? Eu vou dar para vocês.
Deus é fiel. Se prepare e marche na direção dele, porque a terra vai estar lá. Pode ter certeza disso. O versículo 5 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ninguém conseguirá te resistir, e você nunca será abandonado por Ele. Ele sempre estará com você, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não entenda. Estamos falando de um Deus fiel. Ele diz: assim como estive, Jean, com seus pais, eu estarei com você. Ele diz para os meus filhos, assim, filhos do Jean e da Cris, como eu estive com seus pais, eu estarei com você. Porque Ele é um Deus fiel. E Ele vai estar com você. A minha pergunta é: quem você vai passar adiante o bastão? Você vai passar que bastão? De marchar para o Senhor? Ou de deixar a vida me levar? O Senhor nos chama hoje para marchar na direção dEle, porque Ele vai resistir àqueles que vierem nos resistir e nunca vai nos abandonar. Chega então aqui, neste capítulo, um momento de instrução do versículo 6 ao 8, que diz assim: seja forte e corajoso. Aqui é a nossa parte. Olha para alguém do seu lado e diga: seja forte e corajoso. Essa é uma instrução. Pastor, o que eu faço até lá? Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Além de sermos fortes e corajosos, ele diz para a gente ter cuidado de obedecer toda a lei, a palavra de Deus. Temos que respeitá-la, temos que ter cuidado com ela, temos que lê-la, porque a pior ofensa que você faz com a Bíblia não é tacar fogo, como homens dessa terra já fizeram, para tentar calá-la. Mas a Bíblia diz que ninguém vai calar a igreja do Senhor Jesus nessa terra. A pior coisa que podemos fazer com a Bíblia é não lê-la, é ignorar a mensagem que o Senhor deixou para nós. Cuidado de obedecer a toda a lei. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Se ele diz para a gente não se desviar, porque vão vir coisas que vão querer desviar a gente. E aqui à frente nós vemos uma recompensa, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Quer ser bem sucedido? Seja forte e corajoso. Cuide de obedecer toda a lei. Não se desvie dela, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. E o versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E aqui à frente o resultado: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aqui há muitas instruções para eu e você termos sucesso em todas as coisas que nós fizermos na vida, colocando o Senhor à frente da nossa marcha. E no final, o último versículo 9, que eu quero ler com vocês aqui, nesse capítulo de Josué 1, é um momento de encorajamento. E ele diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus fala com ele, Deus promete, Deus dá todas as dicas, tudo o que ele precisa, mas ainda assim, se você tiver dúvidas, no final, ele ainda te dá mais uma forcinha. Não fui eu? Não sou eu que estou falando? Então seja forte e corajoso. Por quê, meus queridos? Porque muralhas cairão quando nós formos obedientes, quando nós formos fortes, quando nós decidirmos ser corajosos e perseverantes no nome de Jesus. Ontem a gente estava com os adolescentes aqui, eu estava com uma adolescente ali na recepção, a Mel, da Cíntia do Figuer, e ela estava responsável por segurar a plaquinha de boas-vindas, que estava escrito, eu não me lembro qual era a frase, mas era algo que abençoava a vida da pessoa. Daí a pessoa entrou e eu falei: Mel, próxima vez que alguém falar, que chegar aqui, fala assim para ele: leia aqui. Ela: eu tenho vergonha. Daí eu falei para ela assim, mas a gente tem, eu também tenho vergonha.
Falei, mas chega uma hora que a gente decide usar a coragem para fazer as coisas. Lembra quando a gente vai fazer um trabalho de escola? Se você não for lá fazer o trabalho de escola, você se lasca todo. Você se obriga a falar, mesmo com vergonha, porque você exercita a coragem. Eu estava falando para ela, vamos exercitar a coragem na próxima pessoa que entrar? Próxima pessoa que entrar, você fala, boa noite, o que está escrito aqui? Falei, Mel, Deus vai trabalhar no teu coração tantas coisas, daqui a pouco você vai estar lá falando diante dos outros e vão pensar, nossa, essas muralhas caíram do nada, né, Léo? Não, mas lá atrás você ouviu uma palavra, você botou em prática e você só foi forte e corajoso e as muralhas caíram. E é isso que eu creio, para nós concluirmos essa palavra. Assim como Josué recebeu a ordem de Deus para conquistar Jericó, vivendo em obediência, com coragem, com fé, mas com atitude, com ação. Hoje nós somos convidados para um novo tempo de marchar em direção àquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Assim como os guerreiros de Israel, levantamos para avançar pelo nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso, sabendo que a vitória não é pela nossa força, mas é pela presença do Senhor. Eu repito, o Senhor estará conosco a cada passo. A fidelidade do Senhor nos sustentará durante a nossa marcha. E como Josué disse no capítulo 1, versículo 5, Deus diz para ele, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o abandonarei e nunca o deixarei. Esta é a palavra do Senhor, que eu creio que Ele quer falar comigo e com você. Mas de forma prática, pastor, como nós podemos fazer isso? Eis então o desafio. Você faz se você quiser, mas nem que esteja aqui. Como Josué disse, eu não sei o que vocês querem fazer, porque o Senhor Deus nos conduziu até aqui, todos nós, povo de Israel, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E este desafio é um convite. Só que você tem que ser o soldado da tua casa. Você vai ter que ser o Josué do teu lar, para levantar a tua família, para cumprir esse desafio. Depois nós vamos colocar para vocês também no WhatsApp, no Instagram. O desafio é jejuar e orar por 6 dias, porque eles marcharam por 6 dias. E no sétimo, na sétima marcha foi diferente. Então a minha ideia é jejuar e orar por 6 dias, lendo o livro de Josué. Se eu não me engano, ele tem 24 capítulos. Leia o livro todo de Josué para você ficar maravilhado durante esta semana. Leia com a sua família, leia individualmente, mas jejue, ore, tire alguma coisinha que você acha. Em cada dia, vou tirar o refrigerante, vou jejuar hoje. Vou tirar a televisão hoje. Como nós jejuamos na primeira semana dessa série do Novo Tempo. Jejue, ore, e no 7º dia nós faremos isso juntos na igreja, que é dia 7 de setembro. É um sábado, é um domingo. Dia 7 de setembro é um domingo, Quero convidar vocês. Nós fazemos algo diferente no dia 7 de setembro aqui na igreja. O segundo ponto do nosso desafio é adorar e se santificar durante a semana. Louve o Senhor com cânticos. Não esqueça de ter um momentinho, bota uma musiquinha. 3 minutinhos tem a musiquinha, coloca lá. Durante aquela musiquinha, você cante ela, pare ali, fica paradinho. Adore a Deus, fale com Ele e tente se santificar, sendo melhor em tudo aquilo que Deus falar com você. Na quarta-feira, nós colocamos o desafio para você fazer o teu culto familiar nas casas. Vou mandar uma orientação para te ajudar, E aí você faça o teu culto familiar. Pastor, mas eu não sei fazer. Faça ali do teu jeito, gente. Ore juntos, abra o coração, leia a palavra de Deus. Faça o teu culto familiar. Depois nós temos o sirva enviando uma mensagem de fé a alguém. Aqui eu coloquei algo específico. Mensagem todo mundo pode enviar. Peça para Deus, para quem você tem que enviar uma mensagem. Talvez de incentivo, de fé, de força, de esperança. Um convite para ela, seja o que for. Mande. E o último é marchar no 7º dia. A minha ideia é no domingo nós estarmos aqui às 18 horas e iremos marchar ao redor dessa quadra da igreja. Eu sei que algumas pessoas, talvez fisicamente,
não vão conseguir fazer essa marcha. Então a minha ideia é ir à frente aqueles que vão a pé e ir de carro aqueles que vão de carro. Às vezes estão com filhos, com crianças e querem, né, colocar ali as pessoas no carro. Eu não calculei ainda quanto tempo demora para dar a volta nessa quadra, mas eu creio que bem de boa, né, em menos de meia hora, quero crer eu, que nós damos a volta nessa quadra. Eu já dei a volta, só não calculei o tempo quando eu fiz isso, mas a ideia é de uma forma simbólica, mas profética, nós marcharmos para que as muralhas que estão, não só nas nossas vidas, mas sobre esta igreja, caiam por terra. Será o dia da independência, né, do nosso país, onde muitos falam sobre isso. Então eu creio que também será algo significativo para nós como igreja. Não deixe de estar aqui conosco às 18 horas, então nós ficaremos aqui para o culto das 19h30 para mais uma palavra na presença do Senhor. Amém? Vamos orar juntos para encerrar? Queria te convidar a ficar de pé. Pode deixar o fundo ali, ambiente musical. Nós vamos orar. Esse é o momento que você vai se levantar pela tua casa, pela tua família, pelos teus negócios, pelo teu trabalho. Você vai ser o Josué essa semana, eu e você. Querido Deus, tua palavra foi lançada, Pai, e eis-nos aqui, Senhor, diante da tua presença. Eu sei que o Senhor olha para este lugar, para esta cidade, para essa igreja. Eu sei que a tua presença está neste lugar. Eu não sei o que os meus irmãos e irmãs têm passado, Pai. Quais são as muralhas que têm se levantado diante dos olhos deles. Mas eu sei o Senhor que eu tenho. Eu sei o Senhor que nós buscamos neste lugar. Eu sei quem Tu és. Tu és o Deus dessa palavra que é viva e eficaz. Tu és o Deus que derrama a semente, a boa semente, sobre todo tipo de solo. Mas aquele solo, aquele coração que recebe, Deus, como um bom coração, um bom solo que recebe a tua boa semente, frutifica. E eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos essa semana, que todos nós possamos juntos marchar pela nossa família, marchar pela nossa casa, marchar pelo nosso lar, marchar pelos nossos relacionamentos, marchar pelos nossos negócios, o nosso trabalho, o nosso estudo, os nossos sonhos, marchar, Senhor amado, por nossa igreja, por este lugar que o Senhor tem nos colocado juntos para Te servir. Abra os nossos olhos ainda mais, para enxergarmos aonde podemos ser auxiliares. Tanto, Senhor, tanto se precisa ser feito na Tua obra, e eu clamo a Ti, Deus, que cada um que está aqui possa Te perguntar: Deus, aonde eu posso auxiliar? Oh Deus, encontra neste lugar pessoas que querem avançar na sua vida espiritual, pessoas que querem marchar nas Tuas fileiras. Oh Deus, sabendo que aqueles que marcham, aqueles que vão à frente, muitas vezes são bombardeados pelo inimigo, pelas setas inflamáveis do inimigo, e nós nos colocamos como uma igreja nesta terra que marcha no Teu nome, Jesus, até os dias de hoje. Neste ano de 2025, continuamos marchando na Tua direção, continuamos marchando por Ti, que és o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Nós cremos em Ti nesta noite, por isso nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado acima de tudo, para que quando as pessoas olhem e enxerguem em cada um que está aqui, eles possam enxergar a vida de Cristo resplandecendo na vida deles. Senhor, ajuda-nos, Pai, a marchar durante esta semana. Ajuda-nos a avançar, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, Pai, até que o Senhor venha. É o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.